Olá, muito boa noite, meus caros telespectadores. Estamos nós aqui novamente para mais um vídeo totalmente excelente desse canal, como diria a galera do Rock Go. Eu sou o Eric e hoje comigo aqui tem meu amigo Fábio e a gente vai falar sobre o que, Fábio? Conta aí. Fala, Eric, beleza? Tudo bom com você? Tudo bem com nossos queridos internautas aí ligadinhos no Esporte no Ar? Ó, deixa o like, hein? Deixa o like que é importante pra gente. Se você gostou, compartilhe, que é fundamental para o canal crescer cada vez mais, né, Eric? Sim. Portanto, hoje vamos falar de um tema muito importante e também muito essencial para todos na sociedade, com certeza, que é o caso dos atletas negros no esporte. Tem vários, viu? Tem vários atletas em várias modalidades que foram fundamentais para o crescimento do esporte e também ao combate ao racismo. Então, é um tema muito, assim, abordado, né, nos dias atuais, evoluiu cada vez mais, assim, nas pautas jornalísticas e também nos programas de televisão, de rádio, de jornais, o que seja, e principalmente no esporte, tem surgido muitos casos, infelizmente, né, Eric, de racismo. Então, a gente vai abordar um pouco lá do início da história de atletas que passaram por isso em um tempo que o racismo era muito pior. Olha, é difícil de acreditar, mas já foi muito pior do que é hoje. Então, a gente vai passar por tudo isso, os desafios que eles tiveram e que cada atleta que a gente vai citar, eles com certeza foram os melhores ou um dos melhores na modalidade, no trabalho que eles desempenharam. Então vamos fazer essa questão aí de que é tão importante, né, na sociedade, gente, tão importante. O esporte levanta muito essa bandeira de dizer não ao racismo, e isso já vem de muitos anos, viu? Para começar, a gente vai começar falando do futebol. É um tema recorrente, porém o vídeo não será somente de futebol. É A isso gente vai aí. começar falando sobre algumas coisas que aconteceram no futebol brasileiro e que foram importantes dentro dessa temática, né? É verdade, Eric. Vamos começar falando de um tema muito polêmico que já dura tantos e tantos anos. Para você ter uma ideia, a gente vai falar de um tema que aconteceu desde o dia 13 de maio de 1914. Olha, é praticamente a idade do Palmeiras. Então, quando o Palmeiras estava sendo fundado, já estava acontecendo essa história que a gente vai contar aqui para vocês. E já era 26 anos após a Lei Áurea, né, de libertação dos escravos. E aconteceu um caso muito emblemático no Fluminense, que até gerou um apelido que muitas vezes a gente ouve até nos dias de hoje, que é o Sim. apelido pó de arroz. O que seria esse termo pó de arroz? Que seria o que Que seria, né? conta Que seria pra... pó de arroz é aquela maquiagem que as mulheres usavam naquela época, né? Mas Sim. no caso do futebol, ainda mais em 1914, não era comum, na verdade, aqui no Brasil, ter atletas negros nos clubes. Nos elencos. Imaginem só, eram dominados totalmente por brancos. Então, Sim. aconteceu de chegar um jogador do América, né? Que na época era um time que brigava ali nas cabeças no Campeonato Carioca, lá bem no início. E ele foi do América e foi transferido para o Fluminense. O nome dele é Carlos Alberto. E ele costumava passar talco no rosto, ou então pó de arroz, igual as pessoas falam, né? Após fazer a barba, como forma de aliviar as irritações na pele, que era algo comum na época. Para aliviar as irritações, eles passavam pó de arroz. E aí ele foi transferido para o Fluminense, como eu disse anteriormente, e ele Sim. continuou com essa questão aí de passar, né, o talco, o pó, assim, no rosto. Tem essa versão. Essa versão foi o Fluminense que trouxe à tona, que na verdade o jogador passava pó de arroz para cuidar de irritações ou então para destoar da camisa. Como era um atleta negro, e o Fluminense naquele tempo usava uma camisa totalmente branca, né, com os detalhes ainda em vermelho, mas o destaque era branco. Então acabava destoando a cor da pele com o uniforme que ele usava. Também foi uma das versões que o Fluminense acabou contando recentemente. A, Mas a a versão, versão. a versão atual oficial do Fluminense, eles falam que na verdade era um hábito já do jogador Sim, e que ele é. utilizava para poder lidar com essa questão de irritação, porque tinha, né, tipo, aquele hábito de manter a barba curta, tal, não sei o que, não Isso. sei o que lá, e era um produto tipo muito utilizado na época, que era uma espécie de talco, né, não era um pó de arroz mesmo,
pra Era um galera. talco Uma mesmo, espécie de para talco que eles irritação. passavam para poder evitar a irritação. Só que essa história só veio à tona dos canais oficiais, tipo, mano, sei lá, Bem mais de depois. 70 anos depois, Ou tá até ligado? mais, né? Do corrido. Então, assim, não queremos elencar como é isso, eles já tiveram, já deram esse pronunciamento, só que é um fato, é acontecido até hoje, perdura, né, essa alcunha aí, esse apelido e tal, tipo, por conta desses episódios. Então, e também, Eric, a outra versão assim mais cabulosa que a gente ouviu falar há muitos anos é Sim, que por conta de não ter jogadores negros nos clubes, o Fluminense acabou tendo esse apelido aí depois em tom pejorativo pó de arroz por obrigar, né? Eu usava esse termo assim, obrigar os jogadores sim. negros a passarem esse talco aí, que nessa versão acabou sendo para proteger de irritação, mas eles falavam que era para deixar os jogadores negros como se fossem brancos, né? Aspecto mais alvo, né, mais Ma- claro. é, Mais claros para evitar assim, né, que tivesse algum jogador negro. Olha que maluquice, né? Mas essa versão foi a que ficou mais conhecida durante muitos anos e tanto que principalmente os rivais, né, era mais conhecido assim no Rio de Janeiro, mas depois veio para São Paulo, mas os rivais do Fluminense acabaram dando esse apelido aí que a gente disse no início por conta dessa história, que passavam um talco ali para o jogador negro ficar como se fosse branco, né? Blackface, né, que chama, né? Se não me engano. É whiteface, né? Whiteface, Blackface, desculpa a Blackface é falha. ao contrário. Blackface Whiteface. é quando as pessoas brancas E, pintam o rosto de é, negro para é, poder, só que de é, forma pejorativa, né? o Porque contrário, no movimento Blackface eles colocavam, tipo, passavam batom por cima para deixar o lábio estupidamente aparentando ser muito mais grosso, ficava com um aspecto meio de tipo bestial, tá ligado? Eles bestializavam a situação. Você sabe que no caso do Carlos Alberto, que é esse jogador que foi do América, foi transferido para o Fluminense, ele continuou, né, com esse ato de passar o talco no rosto, e a torcida do América, sabe, aquela ex quando não aceita que terminou o relacionamento? Sim. Eles iam ao estádio quando tinha jogo contra o Fluminense, e E eles ficava mesmos, a chamando o torcida cara do do América, quê? pó de arroz. Começaram a chamar o nosso querido aí, o Carlos Alberto, de pó de arroz ali na arquibancada, só que em tom pejorativo, não era um negócio de elogio. Como eles estavam ressentidos que ele tinha se transferido para o clube, era um dos principais jogadores do América na época, a própria torcida acabou dando esse apelido aí que ganhou tanta proporção que até hoje é lembrado, né? Verdade. Dentro desse ponto, a gente ainda queria, né, enaltecer alguns clubes aí que foram pioneiros, né, dentro dessa abertura do esporte para né, os atletas negros. Dentre eles, a gente tem o Bangu, que é Sim. visto como um dos primeiros times a ter, né, atletas negros dentro do seu elenco, seguido pelo Vasco, né, que também foi, né, E tipo, um dos essencial pioneiros. nesse É. abertura. A gente tem alguns casos aqui né, dos times de São Paulo. A gente, deixa eu ver, peraí. Você sabe, Eric, que o Vasco foi o primeiro clube a ter um presidente negro. Foi o primeiro do Sim, Brasil a ter. O negro foi o Cândido José de Araújo, no ano de 1905. Foi o mesmo sim, ano que o Bangu, né, aceitou um jogador negro. Então, assim, na cronologia certa, o primeiro time a aceitar um jogador negro lá no Rio de Janeiro foi o Bangu, né, que foi o jogador Francisco Carregal. Agora, o isso aí. presidente foi o Vasco, que também foi um time também que levantou muito essa bandeira de aceitar jogadores negros, então Bangu e Vasco. Só que eu estava dando uma pesquisada, voltando um pouquinho mais atrás, uns 5 anos antes, em 1900, a Ponte Preta, aqui em São Paulo, ela também teve, foi a pioneira, na verdade, antes de Bangu e antes de Vasco, a ter um jogador negro. Que inclusive é o Miguel do Carmo, que além de ser o primeiro atleta negro da Ponte Preta, ele também foi o presidente não, ele foi o fundador da Ponte Preta, um dos fundadores
né, da Associação Atlética Ponte Pretana. Atores preta, né? Exatamente. E dizem até que o termo, né, macaca, que usam, foi por conta, né, da Ponte Preta ter tido esse início aí de ter aceitado, né, os jogadores negros no clube. Então, eles usavam como tom pejorativo, mas acabou virando o mascote e símbolo da Ponte Preta até hoje, né? Sim. E é muito legal, né, a gente falar sobre isso, porque assim, trazendo para o futebol de São Paulo, a Ponte Preta foi uma pioneira dentro desse, né, desse ponto para poder ter esses atletas, ter essa abertura. E a gente tem algumas alusões, né? Porque, por exemplo, o próprio Corinthians, um dos fundadores do Corinthians, ele era filho de pai negro com uma indígena. Peraí que eu vou achar o nome aqui, peraí. Estava na tela, eu acabei. O Corinthians, por exemplo, ele teve um fundador, né, um membro fundador, que foi o Joaquim Ambrosio. Ele era filho de pai negro e mãe indígena. E. Peraí. Caramba, mano, que legal. Tá, peraí, vamos lá de novo. Então, assim, é legal a gente trazer também isso para São Paulo. O Corinthians é um dos times que, desde a sua história, desde a sua fundação, ele tem um dos seus membros fundadores, que era filho de pai negro e mãe indígena. O nome dele era Joaquim Ambrosio. Ele foi o primeiro atleta negro a jogar pelo Corinthians, no ano de 1910. E a primeira partida oficial, né? Tipo, ele já estava lá e ele contratou, né? O Corinthians contratou o primeiro atleta negro no início de 1919. O atacante era o Asdrubal Cunha. O apelido dele era Bingo. Mas aparentemente em 1914 ele já tinha tentado escrever um atleta negro, Davi, que foi recusado pela Liga Paulista de Futebol, tá ligado? Então, assim, esse período aí de 1914 foi um período bem nebuloso, assim, né, Sim. para a história né, vamos lembrar a contextualização histórica. A gente estava no início da Primeira Guerra Mundial e tal. Depois disso teve o levante, né, do nazismo, tal, do fascismo, após, né, os acontecimentos ao fim né, do término da Primeira Guerra A Mundial. Primeira Guerra, Então, por isso. exemplo, existem alguns relatos e tal, né? Tipo assim, por exemplo, a gente falei do Corinthians, vou falar do Palmeiras. O primeiro atleta negro a atuar pelo Palmeiras foi atuar só em 1942, cara. Ele tá lá no site do Palmeiras, você encontra. O nome dele era Og Moreira. Ele era, né, carioca de Nova Friburgo. E antes de atuar pelo Palmeiras, ele, né, jogou pelo Fluminense. Nessa época, o Palmeiras ainda era chamado de Palestra Itália, né? E, assim, você vê quanto tempo se passou. A gente, pô, desde 1914, né, porque é o ano de formação, inclusive, do Palmeiras, é o ano Isso. de fundação do Palmeiras. O primeiro atleta negro a atuar pelo time foi só em 1942, cara. Tipo, quase, Quase sei 30, né? lá, 30 anos depois, 28 anos. Então, tipo 28 anos. assim, é um tema muito complicado se você for parar para pensar, tá ligado? Tipo, mas assim, vamos seguir e agora vamos passar para outros esportes e outras personalidades que foram importantes, né, para o esporte. Com certeza. E o primeiro, o Eric, da nossa lista, ele inspirou até um filme. A história dele virou um filme, né? O filme é chamado de Raça, né? Esse pessoal que tá aí. A dica cultural, hein? Assista. Então, assistam. Assista que é um filme bom. E claro que a gente estava falando de Jesse Owens, né? Sim. Jogador, atleta olímpico que lutou bravamente por seus direitos e também o seu espaço no esporte numa época muito tenebrosa, que foi a época do nazismo,
Imaginem só, a Alemanha, Sim, no a período de Alemanha na, formação, né, desse ideal forma- nazista da Alemanha sim, do Hitler, teve as é, Olimpíadas de 1936 e o Jesse Owens ele só fez assim o básico de chegar na Alemanha nazista e ganhar 4 provas. Ele foi primeiro medalhista de 4 modalidades diferentes. Ele era atleta de atletismo, né? Então ele correu, venceu 100 metros rasos, 200 metros rasos, salto em distância e o revezamento 4 por 100 com a equipe dos Estados Unidos. O cara fenômeno, né? só foi Sensacional. lá. E por que a gente está falando isso? Porque assim, na Alemanha nazista, além dos judeus e tal, ciganos e tal, uh, dos alvos, vamos dizer assim, era a população negra, porque a Alemanha nazista, né, os ideais arianos e tal da época, eles iam de encontro com essa ideia de raça pura. É, Então existia um padrão em cima do cidadão é, alemão, né, uma ideia que tipo era destinada através principalmente de características físicas, e se os próprios judeus que nasceram na Alemanha, que eram alemães, não eram tidos como alemães por terem, né, a sua etnia diferente, a sua religião e tudo mais, imagina as pessoas negras. E aí o Jesse Owens foi, dentro desse período de formação, né, de ascensão né, do nazismo dentro da Alemanha, e ganhou de todo mundo. Falou, então tá bom, vocês são melhores, tal, não sei o quê, toma, 4 ouro na orelha de vocês aí. exatamente. Imagina só como que repercutiu na época, porque além de ser dentro da Alemanha, né, a Olimpíada lá, no total campo nazista ali, ele ganhou 4 medalhas na frente do Hitler ainda, né? Exatamente. Que como que Eu era o vi, chefão ali cara, de tudo, sabe o ele que é tava mais lá. louco? Tem vídeo disso, velho. É Se verdade. você caçar, se a galera caçar no YouTube aí, vocês vão conseguir ver vídeos. Eu vou ver se eu consigo colocar, tipo, um trecho aqui na tela. Mas tem vídeo disso acontecendo, velho. Tem vídeo, Imagina, né? tipo, dele correndo, tal, não sei o quê, e o Hitler, tipo, né, assistindo a prova, tal, e até aplaudindo, velho, Pois é. depois, né, de Não tinha maneira como, né? diplomática, sei lá o quê, porque, tipo assim, ele ficou impressionado com o feito que o cara conseguiu. Sim. É, conquistou 4 medalhas e também em estilos diferentes, né? Como você disse aí, né? Não foi no mesmo ali, no mesmo segmento que ele estava, Fato né? É atletismo, é, eram segmentos mas é similares dentro do atletismo, sim, mas provas diferentes. diferentes, exatamente. Então, é um bônus a mais pelo feito dele. O recorde aí, com certeza o Jesse Owens está aí entre os maiores atletas negros que já existiu no esporte, ainda mais por esse fato, né? Da época que era, o período que era, em frente de quem ele estava, né? Então, sofreu Sim. todos os tipos de ameaça, de preconceito, e soube superar isso, né? Como um grande atleta olímpico que ele foi. Então, é uma história Um herói bacana, também, né? né? E como eu disse, né, virou até um filme. Então, é uma história digna de Oscar. É uma história digna de cinema, com certeza. Sim. Seguindo, vamos falar do Tommy Smith e John Carlos. A gente está falando agora do ano de 1968, né? Tipo, a gente teve um período de, né, movimento antissemita muito grande, né, dentro dos Estados Unidos, teve, né, a luta sobre questões raciais e tal. Algumas pessoas que encabeçaram a luta por esses direitos foram Malcolm X, Martin Luther King, é, a própria Angela Davis também, Angela né, Davis. que Sim. foi expoente em relação à luta pelos direitos civis para a população negra. E dentro desse período, a gente teve também 2 atletas negros dos Estados Unidos competindo na Olimpíada, e esses atletas eles conseguiram o fato, né, de correrem a prova de 200 metros pela primeira vez na história abaixo dos 20 segundos. E esses são os 2 atletas que a gente está falando, Tom Smith e o John Carlos. O John Carlos ficou com bronze,
nessa prova, né? E ao invés deles. Peraí, desculpa. O Tom Smith, ele venceu os 200 metros, né? Sim. Ele ficou É com isso, ouro. desculpa. Eu, Deixa eu só reformular. Então vamos lá. Nessa prova, o que aconteceu? A gente teve só um recorde mundial batido. Foi a primeira vez que um atleta correu abaixo dos 20 segundos a prova de 200 caramba, metros, impressionante. que foi o Tom Smith. E ele ficou com ouro e o John Carlos ficou em terceiro lugar na mesma prova. Então, dois atletas negros subiram ao pódio, né, nas Olimpíadas de 1968, na prova de 200 metros. E é uma tradição, vamos dizer assim, quando você sobe para receber a medalha, eles hasteiam a sua bandeira e cantam um hino. E é Isso. uma tradição o atleta se virar para a bandeira e fazer né, uma postura de reverência tal. E aí o que aconteceu? Os dois, eles fizeram um movimento que na época era identificado como o movimento atrelado ao grupo dos Panteras Negras, que era um grupo que estava voltado também a essas questões raciais, né? Eles lutavam pelos direitos da população negra dentro dos Estados Unidos e os preconceitos que eles sofriam cotidianamente dentro da sociedade. Só lembrando que nesse período, só para deixar mais claro e ilustrado, existiam, por exemplo, estabelecimentos onde pessoas negras não podiam entrar. Existiam locais onde existiam separação de banheiros, existiam dentro das escolas separação de bebedouros. Então, Bairros, né? exatamente, Que é a existiam parte que eram bairros de dentro dos negros. Estados Unidos que não, teoricamente, eram para pessoas negras, eram situações segregacionais, onde as pessoas negras podiam morar e onde as pessoas brancas moravam, tá ligado? Então, assim, Exatamente. a gente passou por um período bem trash, assim, bem nefasto dentro da história, e no auge desse pico, porque a gente vai fazer algumas recomendações de filme, galera. Assistam Mississippi em Chamas, é, assistam Selma, são filmes que vão abordar essa temática do que acontecia dentro dos Estados Unidos. Então, assim, o ponto de desumanidade ao qual era submetida a população negra era, tipo, surreal. E os Panteras Negras, eles vieram, né, tipo, não estou enaltecendo nenhum posicionamento político, nenhum partido, nada do tipo, só que, assim, eles eram um grupo que estava voltado para essas questões raciais. Se eles faziam isso de maneira extremista ou não, não cabe a nós julgar. No pódio, o Tom Smith e o John Carlos, eles levantaram o punho, né, em forma de manifestação em relação ao que acontecia com a população negra dentro dos Estados Unidos e se tornou uma das imagens mais icônicas da história das Olimpíadas, no que diz Do esporte, respeito né? a essa briga do esporte, no que É. diz respeito a essa briga por direitos civis. Então, é impressionante essa imagem, porque todas as vezes que você que chega perto das Olimpíadas, sempre eles fazem alguma matéria usando essa imagem, porque realmente foi impactante demais, né? Eles com a cabeça abaixada na hora do hino e com os punhos cerrados ali, no, Levanta. fazendo uma alusão ao movimento dos Panteras Negras. E realmente, aquela época, né? A gente está em 68, as Olimpíadas que foram disputadas no México Sim. há 3 anos depois que Martin Luther King, que lutou tanto, né, por esses direitos iguais de raças, ele acabou assassinado. Foi Então, juntava assassinado. tudo isso, a Sim. questão da segregação racial, como o Eric disse já, que tinha essa separação. Tem até outro filme que fala de um astro da música, que também conta um pouco dessa história, que é o filme do Elvis, que Sim. chegou aos cinemas no ano passado. Ele também conviveu, né, em um bairro que era só tinha negros. Então, muita gente, quando o Elvis começou a fazer sucesso, achavam que ele era um cantor negro pela voz dele. Aquela voz assim, meio rouca, potência na voz. Não acreditavam que ele era branco, né? Então, só quando ele apareceu mesmo que foram ver. Porque ele teve, né, essa convivência com os negros, então isso conta bastante lá no filme dele, inclusive. Do Elvis era o blues, né, velho? Tipo, ele teve É muito blues, né? contato
na juventude dele com o blues, tal, que são ritmos criados, né, pela população negra, foram difundidos pela população negra, tipo, que tiveram, mano, vários ícones dentro do mundo. Cara, você me lembrou de um tema. Você já viu o Green Book? Já. O Green Book ele conta a história. Na verdade, ele conta a história de dois personagens, né? Sim. Na cerimônia do Oscar, que o Green Book foi premiado com o melhor filme do ano, Melhor filme. Isso. teve um caso. Como que é o nome do diretor do Infiltrados na Clã? Peraí. Não sei se é Tommy Lee, não Deixa eu ver aqui, peraí. sei se é Tommy Lee, alguma E coisa Spike assim. Lee. Spike Lee. Ah, Spike Lee. isso. No ato da premiação do Green Book, o Spike Lee, tipo, porque foi o mesmo ano que o Infiltrados na Clã, que também né, um filme que trata essa temática, né? Ele fala sobre o que Isso. acontecia dentro do período com a KKK, né? Ele, tipo assim, era um filme que estava sendo muito cotado a ganhar o Oscar, e aí quem ganhou foi Green Book. Green Book, ele conta a história de um artista negro, tem alguns pontos que são bem relevantes também, que falam sobre isso, porque é uma história baseada em fatos reais, só que ele tem uma alusão, tipo assim, que o protagonista da história não é o artista negro, tá ligado? Ele conta mais a história do cara que é o motorista dele, Isso. que é branco, né, de ascendência italiana, que É. começa o filme tipo, preconceituoso, racista, né, com uma postura racista, e tipo assim, a história de transformação dele dentro da história. Só que tem uma cena desse filme que ela me pega muito, mano, que ele tá fazendo. Ele escolhe, tá? O artista ele escolhe fazer uma turnê pela região sul dos Estados Unidos. E a região sul dos Estados Unidos, historicamente falando, é uma região que tipo foi mais pesada e resistente, principalmente a tudo que envolvia as questões raciais, tá ligado? Tipo, eles Sim. foram contra né, tipo, a ver a libertação da população negra, quando foi, né, tipo, quando o Abraham Lincoln começou a debater esses temas no Senado americano, é, eles eram, né, identificados como uma população extremamente racista, eles criaram uma bandeira própria para poder se apartar né, teoricamente dos Estados Unidos, eles fizeram, né, a bandeira dos Estados do Sul, eles se colocaram de forma oposta a tudo isso, e até, tipo, dentro eu posso estar enganado do que eu estou falando, mas, se eu não me engano, um dos motivos pelo qual iniciou a Guerra Civil Americana foi esse esquema de separatismo da região sul dos Estados Unidos, né, com o resto do país. Eram regiões que eram tipo cercadas porque a região sul dos Estados Unidos é um pouco mais quente, e tal. Então era uma região que tinham muitos produtores fazendeiros, coisas do tipo. É, cara, assista Django Livre, assista Green Book também, assista Infiltrados da Clã. Infiltrados da Clã é um ponto mais recente, né? Mas ele fala muito sobre como era essa população e a abordagem que eles tinham. Tanto que o Green Book ele é um manual, né? Que a população negra escrevia para poder tipo colocar lugares seguros onde eles podiam frequentar na região sul do país, lugares onde eles podiam se alimentar, lugares onde eles podiam se hospedar enquanto eles estavam em viagem. E esse músico, peraí que eu vou pegar o nome do músico. Tem aqui, peraí. O... É o Tony Lip. Não, esse daí é o diretor do filme. Ah, Peraí, o do do Green Book. Donald. Estava escrito aqui.
É É do... Shelley, não sei, peraí, deixa eu ver. Ele chamava ele de Dr. Shelley. Shelley, não sei se era Shelley. É isso mesmo. Tá aqui. É Dr. Shelley o nome mesmo? Isso. Dr. Donald Shelley. Boa. Então é isso. O músico, né, ele era pianista, o Dr. Donald Shelley, né? Isso. Ele, ele é retratado pelo Marshall Ali no filme. E ele opta por fazer essa turnê na região sul do país. Mesmo, ele, tipo assim, ele já tinha uma carreira consolidada, né? Ele, tipo, ele começou, né, com o piano clássico e tal, e aí ele partiu pro lado, tipo, comercial, vamos dizer assim. E ele ascendeu socialmente dentro do área musical, cultural e tal. Só que é uma coisa que também acontece muito, velho, que aconteceu muito com a população negra. Tipo, eles foram aceitos como, entre aspas, um meio de entretenimento. Então, eles eram aceitos no esporte, eles eram aceitos no ambiente cultural, artístico, mas socialmente aceito eles não eram. Os talentos deles eram explorados de maneira, tipo, a gerar algum tipo de lucro, e isso acabava aí, tá ligado? Tanto que tem uma cena no filme que, tipo, ele tá fazendo a turnê e tal, e ele vai tocar dentro tipo, de uma mansão, assim, tá ligado? Parece um clube e tudo mais, e ele pede para usar o banheiro. Cara, ele tá lá, pá, fazendo a apresentação dele para um monte né, pessoas, tipo, milionárias, tal, ali, e quando ele pede para usar o banheiro, mesmo ele sendo a atração principal, todo mundo tá dentro da casa para poder ouvir ele tocar, o anfitrião, né, o dono da casa, leva ele até a parte de fora e aponta, tipo, um banheiro externo, tipo, precário para ele Exclusivo para utilizar. negros, né? Exatamente, tipo, então assim, você vê como que funcionava, tá ligado? Essa situação. E essa temática é importante, cara. A gente precisa realmente falar, porque assim, foram vários casos. A gente pode começar também enaltecendo a história de. Tem uma atleta, né, brasileira que ela foi tipo uma referência também para nós, que foi a Aida dos Santos. Ela foi a pioneira, né? Ela foi a Pioneiro. primeira atleta negra na delegação. Ela era carioca também, e ela foi para os Jogos de Tóquio de 1964. E E detalhe, viu, Eric? Era moradora de comunidade, né? Moradora, sim, além negra, pobre, moradora de comunidade, sofreu todo tipo de preconceito que possa imaginar, ainda mais para aquela época que ela era. Ela morava lá no Morro do Arroz, em Niterói, e conseguiu esse feito incrível, sendo uma das pioneiras referências para muitas atletas que vieram depois, viu? sim. Por anos, ela, se eu não me engano, ela ficou em quarto lugar, né? Isso. Na Olimpíadas. De Tóquio, né? Ela, 64. ela ficou em quarto lugar do salto em altura. E Isso. foi foi a melhor colocação de uma mulher brasileira em uma prova individual das Olimpíadas até o ouro da Malheimagem em 2008, cara. E você Você tem sabe, Eric, noção que ela, disso? ela não tinha nem material, assim, uniforme para competir, não tinha nem treinador. Era ela Sim, e ela mesma, era era ela e ela. Deus. É, ela e ela, Tipo assim, porque e ela ela não tinha foi, recurso sim. Tem casos, né? Tem relatos que dizem que, tipo, ela sequer tinha, mano, por exemplo, um calçado apropriado para poder fazer a prática do esporte, para tá competir, é. ligado? Isso é muito bizarro. Você pensar É, hoje, atleta de rendimento de alto nível, pô, cara, desculpa. Você não precisa, primeiro, você não precisa nem ser atleta profissional hoje em dia, dependendo da situação, para você ter acesso a material esportivo de qualidade. Existem apoios, existem instituições, tal. Muitas vezes, quando você está ainda, entre aspas, no amadorismo, tá iniciando sua vida no esporte, você já tem esses apoios. E na época, além de ser muito fechado, tipo assim, o recurso era infinitamente, mínimo, tipo, negado, sim, tá ligado? E ela conseguiu esse feito. Pensa, até 2008, ela foi a melhor marca histórica de uma mulher, tipo, numa competição individual, tá ligado? Dentro do exatamente. Brasil.
E além dela ter inspirado uma geração seguinte também, ela até aquela frase que a gente fala, né, filho de peixe, peixinho é. Porque a Aida Exato. dos Santos, ela é mãe da Valesquinha, né, que foi a atleta do vôlei, medalhista olímpica nos Jogos de Pequim 2008, né? Então, ela também deixou um fruto muito importante para a história do esporte brasileiro, que foi a Valesquinha, que fez parte daquela geração fantástica, né? Medalhista Sim. ali em 2008 em Pequim, ouro, né, nos Jogos Olímpicos. O Brasil é referência no vôlei também, tanto no masculino quanto no feminino. Então, Aida dos Santos, a mãe foi genial, né, no esporte em que ela praticou, no atletismo, e inspirou tanta gente. O No esporte peito. foi além dos feitos dela como atleta, né? Exatamente. Ela, Sim. ela foi pioneira, revolucionária, né, no que ela fazia, e com certeza, somente em 2008, né, acabou tendo outro destaque com a Mauro Imagem, também, que foi histórico. Mas olha quantos Sim. anos passaram, né, desde daquele quarto lugar dela lá nos Sim. Jogos de Tóquio até, até ela chegar, né, até chegar em 2008, ali nos Jogos de Pequim. Então, 40 é anos, né, velho? 40 anos. Então é surreal a importância, né, que a Aida dos Santos tem para o esporte brasileiro, para o esporte mundial. Vamos generalizar aqui, porque os feitos delas foram históricos mesmo. Sim. Fala do Muhammad Ali. Muhammad Ali, considerado por muitos o maior boxeador de todos os tempos. Na minha opinião, é. Na minha opinião, foi um melhor. Se a gente fizer um ranking ali, com certeza ele vai estar na primeira colocação para muita gente. Sugar Ray Leonard. Você é louco, só os monstros. E ele também foi campeão olímpico, né? Categoria meio pesado. E no Sim. boxe profissional, ele tem um total, olha, é um número absurdo, porque é 61 lutas com 56 vitórias. 56, ó, 61 com 56 vitórias e apenas 5 derrotas. Era difícil ganhar do homem. Não, eu vou falar pra você. Essas 5 derrotas aí foram no final da carreira dele, né? Tipo Pois assim, é. foram nos últimos anos de atuação dele do boxe, né? Ele já tinha uma idade avançada, ele competia com atletas muito mais novos que ele. Ele teve uma longevidade para a época até bem razoável, vamos dizer assim, para o esporte. E o Muhammad Ali, ele começa, né, pelo próprio nome. Ele nasceu como Cassius Clay, né? Isso. E ele E mudou quando se mudou o converteu ao nome dele, ele se islamismo. converteu ao islamismo, tal, né, com os preceitos dele, né, religiosos, tal, questão de filosofia. E, cara, o Muhammad Ali, ele se negou a ir para uma guerra, tá ligado? E aí, quando foi questionado do porquê ele estava se negando a participar numa guerra, porque os Estados Unidos, desde que existe, ele está envolvido em todos os conflitos que existem no Sempre esteve mundo. no meio de alguma guerra. Ele, se eu não me engano, nessa época foi na Guerra do Vietnã. Isso. E, Guerra do Vietnã. e ele se 67. negou, ele se negou a, tipo, ir para a guerra e a alegação dele foi, tipo, cara, desculpa, os meus inimigos, eles não estão lá, É. tá ligado? Tipo, ele deixou claro que, tipo, o que atentava contra a vida dele, contra o povo dele, não estava no Vietnã, tá ligado? E não existia uma base, tá ligado? Real que faria com que ele, tipo, fosse até lá. Mesmo sendo convocado, ele, tipo, não iria lutar uma guerra que ele não acreditava no ideal dela. Uma vez que, tipo, ele como negro, a população negra foi morta em massa simplesmente por esse motivo, por não ser socialmente aceito naquela época, entendeu? Então, tipo assim, a vida da população negra naquele período, ela era, tipo, inferiorizada, ela tinha um valor limitado. Então, casos de violência, casos de assassinato eram comuns. Então, ele se opôs a ir para a guerra, participar dessa guerra, e ele usou como alegação que não tinha porquê, se o inimigo dele não estava do outro lado do continente, não estava em É, outro continente, no caso.
E Muhammad Ali é um grande símbolo, né, dessa luta contra o racismo, principalmente na questão dos norte-americanos, que, como a gente enfatizou, era algo lamentável mesmo, essa separação que eles faziam, a diferença. Parecia que você não podia, tipo, se você visse um negro na rua, você não podia olhar, era um negócio absurdo, não podia Sim. conversar, era uma separação bizarra mesmo, que eles faziam naquela época. Então, Muhammad Ali, ele foi com certeza um símbolo muito forte, né, como tantos outros que a gente tem, como a gente até citou Martin Luther King também, né, na década de 50, década de 60, mas o Muhammad Ali, por tudo que ele fez ali, ele literalmente deu uma porrada no racismo, viu, Eric? Ele com certeza Nocaute do racismo. nocauteou o racismo e lutou por seus ideais e com certeza ele fez bem o seu papel. E esse ato, né, dele se negar de participar da guerra do Vietnã mostrou mais isso, né, de que ele era um cara à frente do seu tempo, porque foi muito corajoso, passou por todos os obstáculos possíveis que podia se enfrentar e com certeza cravou seu nome na história do esporte. Então, a nossa homenagem aqui a esse grande atleta, esse grande ser humano, essa grande pessoa, né, representada por muitos atletas na sequência que se inspiraram nele, foi o Muhammad Ali. Sim. O ícone, né? Um ícone. Próxima, vamos falar sobre Serena Williams. Serena E a Williams, gente grande pode falar tenista. sobre a Venus Williams também. Sim, a irmã dela, é verdade. A Venus é mais velha que a Serena. Caralho, eu queria muito que o Joe falasse dessa parte, que ele gosta bastante de tênis. A Venus, ela foi precursora dentro do esporte como uma atleta negra que despontou dentro da categoria. Se eu não me engano, a Venus, ela foi a primeira atleta negra no tênis a medalhar em uma Olimpíada. Se eu não me Caramba. engano, a Venus, ela foi a primeira atleta negra a ganhar um Wimbledon, tá ligado? Um campeonato de Grand Slam. Eu posso estar enganado, peraí. Vamos consultar. Vamos ver. Bom de ser Eu gravado sei, é isso. eu sei que ela tem uns recordes mesmo, assim. Agora, se ela foi a primeira, não sei, mas acho que foi mesmo, viu, Eric? Deixa eu ver se eu. É a tenista com mais medalhas olímpicas, tanto entre homens como entre mulheres. Não, essa é a Serena. Não é a Venus mesmo. A Venus? Aqui tá falando que ela a tenista com mais medalhas olímpicas, três ao lado da irmã Serena Williams, quando elas competiram juntas, né? Pode crer. 45 títulos, sendo 22 Grand Slam. Ah, não, tem uma outra atleta. Tem a Althea Gibson. Ela foi. Inclusive, a chamada da matéria fala que ela foi a primeira tenista negra a jogar e vencer em Wimbledon. A Althea Gibson foi o ícone no combate ao racismo no esporte. Ela foi a primeira atleta negra a ganhar um Grand Slam, que foi em Wimbledon em 1956. Ela se tornou a primeira atleta negra a vencer o torneio de simples em Roland Garros, onde também foi campeão nas duplas. No mesmo ano também venceu o torneio de duplas de Wimbledon, mas foi em 57 que ela teve o maior feito da carreira dela. Ela foi campeã de duplas no Australia Open. Além de vencer o torneio de simples, ela também repetiu a dobradinha que repetiria no ano seguinte, quando ela terminou a carreira de tênis aos 31 anos, com 56 títulos, entre eles 11 de Grand Slam, 5 de simples e 5 de duplas e em duplas mistas. Cara, tipo assim, é, é um histórico gigantesco que foi muito bem herdado para as irmãs Williams, né? Então teve a Venus,
e tem a Serena, Serena né? Williams. Ambas foram, tipo, percursoras também, né, dentro do esporte, assim, dentro desse nível competitivo, elas tiveram uma visibilidade ainda maior dentro de um período onde, tipo, como é que eu posso dizer? A, Vamos dizer que a mídia, ela passou a dar um pouco mais de crédito e cobertura para esportes no geral, e elas foram, talvez, as primeiras atletas que foram, tipo, comercialmente, né, uh, vendidas dentro do tênis, vamos dizer assim. Atletas negras que tiveram, além de uma participação extremamente vitoriosa, elas tiveram poder de fala, Sim. tá ligado? Que foram atletas que brigaram, que tiveram as suas vozes ouvidas e, tipo, foram essenciais para essa luta pelos direitos, né, da população negra. A Serena, se eu não me engano, é até hoje a maior É ativista, né? vencedora de grandes lãs e tal, se eu Ah, não me sim. engano. Deixa Isso é. eu ver. Quantos títulos você falou que a Venus tem? Ao todo, 45 títulos, sendo 22 Grand Slam. 22 de grandes lãs. Aí ela também é a Venus, na verdade, né? Que tem mais medalhas olímpicas. Inclusive, das medalhas que ela ganhou, 3 são junto com a Serena. Sabe quantos títulos a, a Serena tem de Grand Slam? Ah, 23. caramba, um a mais. E ela só perde para. Deixa eu ver. Ela é a segunda maior campeã da história de torneios desse gênero, né? Tipo, que são os grandes lãs. Para quem não está habituado com o tênis, eles são os torneios que têm o maior nível de importância, o maior número de pontuação para o ranking que eles fazem anualmente, né? Para definir quem é o melhor atleta do ano. Eles têm essa ligação. Então, os grandes lãs são os torneios mais importantes, mais tradicionais e tal, que têm as maiores pontuações. E são mais tradicionais também. E a Serena ela só perde para Steph Graf e ela tá, né, a um título de se igualar a maior campeã da história, que é a Margaret Smith Kurt, tá ligado? Ela Caramba. é a mais velha campeã de todos os 4 grandes lãs no momento. Ela conseguiu conquistar o Wimbledon aos 34 anos, ela conquistou a Australia Open com 35 anos, ela ganhou Roland Garros com 33 anos e 251 dias. E o US Open ela ganhou aos 32 anos, cara. Tipo assim, Caramba, são feitos ela é muito importantes. monstra, tá ligado? Monstro Tipo, demais. e assim, tem um filme também, né? O filme do King Richard, lá conta a história delas, tá ligado? Das Conta irmãs tanto a Williams. história da Serena quanto a história da Venus, tá ligado? Ela E, foca muito mais na história da Venus, mas ela também fala, tipo, tá ligado? Ele faz algumas menções a quem seria a Serena Williams no futuro do esporte. e elas foram incentivadas desde criança pelo próprio pai, né? O senhor Sim, Richard, que incentivou elas. Elas treinavam em parques públicos no início, tanto a Serena quanto a Venus. A Venus, como você disse, um pouco mais velha, mas elas começaram a treinar juntas. E para você ter uma ideia, a Venus, com 10 anos, ela já era conhecida no país, né? sim. Participando de competições ali na faixa etária dela, participando de alguns torneios que tinham naquele momento, e eles faziam muitos jogos de exibição. Então aí Sim, começou as duas irmãs se apresentar juntas e o resto é história, né? O que elas sim. contribuíram muito para o esporte, então começou desde pequena mesmo, ali desde novinha, com 10 anos de idade elas já eram conhecidas, pelo menos ali no local onde elas moravam, né, no momento, e ficaram conhecidas cada vez mais no país, e depois ficaram conhecidas no mundo, porque as irmãs Williams são referências no tênis, no esporte, em Olimpíadas, em PAN, em Grand Slam, em todos os torneios possíveis Sim. que elas disputaram,
elas são respeitadas, né, viraram uma voz ativa, tanto dentro do esporte por serem mulheres, e também no combate ao racismo, elas também são uma voz que tem muito poder. E, Só um pouquinho, mano. Tá dando. Tá tipo dando umas legadas aí pra você tá rolando normal. não, pra mim foi normal. Às vezes trava um pouco. Não, beleza. Se travou pra mim, Não tá é, de boa. beleza. Não é só isso É, mesmo. Então, se, não, aí se pode, tava tudo normal na hora da gravação, tá de boa. não pode encerrar assim mesmo, já tinha terminado. Daí pode passar pro próximo. Beleza. Então o próximo é Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. É isso. Agora vamos partir para outro esporte, galera. O esporte de agora é o quê? Esporte Tan, tan, tan. de velocidade, filhão. Ah, agora a gente vai fazer a pole position aqui, hein? Bora. Lá vamos nós. Cara, a gente tá falando nada mais, nada menos de quem? Adivinha? Lewis O Hamilton, cara. Lewis Hamilton. O O primeiro inglês, campeão negro na categoria. primeiro campeão negro na categoria, que ganhou seu primeiro título em 2008? 2000, Não. 2008, 2009, não sei, deixa eu ver. Foi 2008, Caralho, tinha que 2008, ter é. feito melhor. Tá aqui na pesquisa, né? Não sei se tá. Deixa eu ver, mas acho que é 2008 mesmo. 2008, né? É, foi contra o Massa. Ah, é verdade. Agora sim, agora sim. É, esse Dessa mesmo. vez, não. É, então, verdade. O primeiro título do Hamilton foi em 2008, cara. Olha quantos anos existem de, cara, grande prêmio de Fórmula 1 aí, tá? O campeonato mundial e, tipo, a primeira vez que um cara conseguiu, né, o feito de se tornar o maior piloto, né, do ano, da temporada, foi com o Lewis Hamilton. E ele não só é o primeiro campeão, mas ele também hoje é o maior campeão da Fórmula 1. Né? Ele O maior. tem maior número de vitórias, né, em provas individuais. Ele tem, se eu não me engano, são 7 ou 8 títulos. Sim. 7. 7 títulos, né? Schumacher tem 7 também, ou 6? Schumacher acho que é 6, né? Acho que é 6, se eu não me engano. Deixa eu ver. Não, 7 também. 7. 7. É, É, ele ele ganha no empatou critério com. de empate, né? Ele ganha no É. critério de desempate porque ele tem maior número de corridas vencidas. E o Senna é o único brasileiro que tem 3. Sim. Nelson É, Piquet, se eu não é. me engano, tem 2. O Isso. Emerson Fittipaldi também tem. Fittipaldi tem também, acho que é 2 também. Então vamos lá. E um dos feitos do Lewis Hamilton é só ser o maior atleta do automobilismo de todos os tempos. Ele tem 7 títulos mundiais, igual ao Schumacher, porém ele tem o maior número de vitórias. Então, assim, o Hamilton, e ele também é um cara que fala muito sobre a briga, né, sobre os direitos em relação à população negra, quando teve o movimento do Black Lives Matter, ele foi um dos, né, ícones, né, tipo, dentro da área esportiva, dentro dos meios de comunicação, a falarem sobre a importância, né, que tinha que ser dada àquele momento. Só recapitulando, o movimento do Black Lives Matter, ele surgiu depois do que aconteceu com o George Floyd. E aí a população negra dentro dos Estados Unidos também começou a se opor à repressão que acontecia e continua acontecendo ainda, principalmente nos bairros que tem o maior número de pessoas negras
que residem. Então, o Lewis Hamilton, ele sempre foi um cara que, tipo, teve engajamento político, né, em relação a esses temas muito bem estabelecido, e ele foi extremamente importante dentro além de ser um representante negro, ele também se colocou a favor das lutas, né, que estavam sendo travadas nesse momento pela população negra. Exatamente, uma voz muito ativa ali, né, nessas questões raciais. Eu também queria frisar uma questão aqui do Hamilton. Eu admiro ele muito como atleta, para mim também é com certeza um dos maiores que já teve na Fórmula 1. E ele trouxe aqui para nós, especialmente os brasileiros, aquela lacuna que, né, que os pilotos brasileiros deixaram, porque desde o Massa a gente não teve mais um piloto que competiu em grande nível, né? E o Brasil ficou acostumado com lendas como Emerson Fittipaldi, depois o Nelson Piquet, Ayrton Senna, o maior de todos os tempos, depois teve o Rubens Barrichello, teve o Felipe Massa, e o Brasil já faz um tempinho aí que não tem, né, um piloto brasileiro representando lá na Fórmula 1. E o Hamilton, ele praticamente ele adotou o Brasil como seu segundo país, né? Ele abraçou mesmo os brasileiros, levanta a bandeira quando celebra alguma vitória, principalmente em Interlagos. Então, ele trouxe aquela falta que a gente tinha de torcer para o atleta brasileiro. Então, o Hamilton, apesar de ser inglês, ele deixou aquele gostinho assim de ser um pouquinho brasileiro, e essa falta que faz a gente torcer para o Brasil numa Fórmula 1, que se tornou tão rotineira, principalmente, né, entre os anos 80 e os anos 90 ali, pós-cena, o Brasil acabou acompanhando mais ainda, né, a Fórmula 1, e o Hamilton trazer isso de volta, essa paixão pela Fórmula 1 foi muito importante. Então, além dessa questão, assim, dele lutar contra o racismo, ele também trouxe de volta o carinho que a gente tem pela Fórmula 1, os brasileiros especialmente, que faltava bastante. Então, Não, a isso é importância do Hamilton, que, tipo assim, ele recebeu o título, né? Em novembro de 2022, ele recebeu o título de cidadão honorário brasileiro, cara. exatamente. Ó, não é tipo assim, só pela identificação e tal. Realmente rolou uma cerimônia tal para ele receber a honraria de, né, poder E, se e autotitular tipo, merecido. de forma honorária como um cidadão brasileiro também. Isso é bem É, legal, né? ele foi o maior representante do Brasil. É, ele foi o maior representante do Brasil na Fórmula 1 sem ser brasileiro, né? Sim. Ele Nos últimos levantou a bandeira do Brasil no ponto mais alto do pódio. Então, é importante demais, né? Ele chegou na última corrida que teve em Interlagos também, trajado lá de verde e amarelo. Então, ele abraçou mesmo a causa, né, de ser brasileiro. E você olha para o Hamilton, você vê uns traços brasileiros nele, né? Não é aquele atleta assim que você fala, é inglês ou é espanhol, não sei o quê. Não, você olha para ele, parece que ele nasceu no Rio de Janeiro, por exemplo. Não, pode crer. Mas mais do que essa identificação visual, tipo, a forma, a postura como ele se porta em relação ao Brasil Sim, quando ele está competindo aqui, né? Isso é bem bacana. sensacional. Vamos pro próximo tema, próximo atleta. Voltando ao futebol agora, hein? Tem o Lilian Thuram, né? A gente vai falar um pouco sobre o Lilian Thuram, que foi um dos maiores ícones, né, da história do futebol, o zagueiro, né? É, também eu tô como lateral direito. Ele jogou 17 anos de nível profissional e sempre clubes tipo expoentes, né? Então o Lilian ele jogou pelo Barcelona, ele jogou pelo, eu não sei se ele jogou pelo Lyon, pelo PSG. Peraí. Peraí que nós já viu. Mônaco, Parma, Juventus e Barcelona. Isso aí. Ele jogou, então, fala aí, ou falo, não sei. Eu falo. Então, o Thuram, o Eric, ele jogou pelo Mônaco, na França, jogou pelo Parma, na Itália. Parma que tinha um timaço naquela época, em 96 a 2001. Inclusive o Buffon jogava por lá. Sim. Jogou pela Juventus também. E pelo Barcelona. Né? O Barcelona naquele início, ali naquela transferência do Raika para o Guardiola. O Thuram também fez parte daquela geração. Ali no comecinho. Então atuou por grandes times, campeão mundial com a seleção francesa em 98 e também da Eurocopa no ano de 2000. 2000. 2000.
2000, cara. 2020 ele jogava mais. 2020 ele jogava em outro lugar, ele jogava fora dos campos, né? Porque o Thuram ele é um ativista tipo, né, internacionalmente conhecido. Ele tem livros publicados, inclusive, que falam sobre, né, esse caso das pessoas negras, né? Tipo como são abordagens da vida, né, das pessoas negras, não só no esporte, mas também no esporte. Ele relata, inclusive, alguns fatos que aconteceram com ele. Tem, inclusive, uma história do Thuram que ele fala, porque, assim, o Thuram ele é casado com uma mulher negra, tal. A família do Thuram, ela tem a tradição. O Thuram é francês, né? E tem casos que ele relata que, tipo, alguns colegas dele de clube e tal chegaram a, tipo, perguntar para ele quando que ele ia se envolver com uma mulher branca, tal, loira, com estereótipo, né, X, porque falando que, tipo, ele ascendeu socialmente e, tipo, é um padrão a ser seguido, tá ligado? E ele sempre deixou muito claro que, tipo, isso não tinha nada a ver, tá ligado? Com o esporte, isso não tinha nada a ver com a postura dele, e essa questão, tipo, racial não tinha nenhuma ligação com isso. A família dele, tipo, tal, foi uma escolha que ele fez, pela vida e que ele não precisava seguir esses padrões, vamos dizer assim, que eram impostos. Beleza, você tem dinheiro, então agora você pode se envolver com uma pessoa branca e tal. Tipo, nunca foi uma coisa que ele identificou como um padrão que ele deveria seguir. Tem alguns livros, né, como eu comentei, Minhas Estrelas Negras, tem outro livro do Churran que eu não vou lembrar o título agora, mas que ele fala sobre, tipo, a vida, né, historicamente falando, levando a biografia dele e tal, tipo, ele conta esses alguns casos, alguns relatos. Então, ele é extremamente importante para o esporte, inclusive pela forma como ele abordou e como depois da aposentadoria dele ele ter virado um porta-voz, né, tipo um ativista para a população negra e tipo ter combatido, na verdade, esses casos de preconceito e ter criado materiais para poder informar, para poder tipo ser um suporte, tá ligado? Ainda levando em consideração que ainda hoje a gente tem inúmeros casos de racismo no futebol, principalmente, mas em vários âmbitos esportivos. A gente tem o caso, por exemplo, da Rafaela. Fala aí, Fábio. Exatamente, Rafaela. Rafaela Silva, né? Rafaela Silva que foi medalhista olímpica de ouro no Rio de Janeiro em 2016, mas o fato em que fez, infelizmente, ela ficar conhecida por uma forma negativa foi nas Olimpíadas de Londres em 2012, né? Que a Rafaela Silva ela perdeu uma luta, né? Por conta de um golpe legal que ela acabou fazendo e foi desclassificada, né? Foi até se eu não me engano, deixa eu ver aqui, peraí, só para não falar besteira, eu tinha separado, peraí. Aqui, pronto. Então, ela acabou sendo desclassificada numa luta por conta de uma catada na perna, né? Que é um golpe legal, uma aplicação de um golpe legal no judô. E aí ela foi desclassificada em 2012. E logo depois disso, dessa desclassificação dela nas Olimpíadas, ela sofreu uma enxurrada de crítica, Érica. Sofreu uma enxurrada de crítica, de ofensas racistas. E a Rafaela não ficou quieta, não. Ela respondeu essas ofensas, né, nas redes sociais dela, também com xingamentos, né? Respondeu à altura do que eles vinham fazendo, mas eram coisas horríveis, né? É bom nem repetir o que eles falaram, porque eram coisas horríveis mesmo, que eles acabaram deferindo ela por conta dessa perda desse título. Mas a Rafaela Silva, depois desse acontecimento, ela entrou em uma depressão muito profunda, que ela até Sim. cogitou em parar de competir. Ela ia parar a carreira dela, porque ela não tinha cabeça, não tinha mais ambiente, não tinha mais ânimo para voltar a competir no judô. Mas, como numa história de filme, porque para mim a história da Rafaela Silva também daria um bom enredo de cinema, em 2016, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, ela voltou, ela se preparou, né, claro, antes, e ela voltou para competir e conquistou uma medalha de ouro. Então, olha que sensacional, né? Ela Sem sofreu contar que antes desse título de 2016, ela foi campeã mundial em 2013, Exatamente. né?
E aí teve esse título de 2016 das Olimpíadas, né? Que foi Sim, sagrado aqui no Brasil, para ter um gosto exatamente. ainda mais especial, né? Vamos dizer assim. É. Então você vê, né, ela sofreu todo tipo de preconceito desde da infância dela. A Rafaela Silva veio da favela, ela também é homossexual e negra. Então, dentro do esporte, ela sofreu diversos preconceitos, inclusive em 2012 ficou mais evidente após esses ataques aí, como a gente já disse. Aí em 2016 ela deu a volta por cima como um bom brasileiro, uma boa brasileira, e conquistou essa medalha de ouro, subiu no ponto mais alto do pódio, se emocionou demais, é um dos momentos mais emocionantes daquela Olimpíada, é quando a Rafaela Silva conquistou a medalha de ouro, ainda mais depois do que ela tinha passado, né, alguns anos antes. Então é uma história linda de superação. Conceito, né? Oi? Conseguiu logo um ipom contra o preconceito E nesse ponto ponto. contra preconceito, exatamente. Se ela usou um ato ilegal, né, fazendo uma catada na perna da adversária em 2012, em 2016 foi totalmente legal ali, não usou nada de irregular, não foi pego exame antidoping, nada que um atleta pode denegrir a sua imagem numa competição. Então, a gente não pode deixar de falar de atletas negros que fizeram história no esporte, sem citar Rafaela Silva, que do passado recente aí, ela com certeza está com essa marca na história, ainda mais por essa superação que ela teve dentro do esporte, na vida e na sociedade, principalmente. Sim. É isso, né? Eu acho que. Eu acho não. Vamos lá. E é isso, galera. A gente fez algum. Esse foi a nossa homenagem. A gente gostaria de, né, enaltecer o trabalho desses atletas, a importância que eles tiveram para o esporte em si. A gente gostaria que casos como, por exemplo, que ainda acontecem dentro do esporte, por exemplo, o que aconteceu no futebol recentemente com o Vinícius Júnior, que já é né, infelizmente, é uma tradição, vamos dizer assim, em alguns países da Infelizmente. Europa. Aqui no próprio Brasil, a gente teve inúmeros casos de preconceitos e injúrias raciais. A gente teve caso agora na final da Libertadores, a gente já teve caso com atletas pontuais especificamente. Então, assim, tem o clássico do. Mano, o Roberto Carlos, velho. Roberto Carlos já sofreu injúria racial, ele já foi chamado de macaco Sim. dentro O, o próprio dentro Neymar também, né, num jogo contra a Escócia, no amistoso da seleção brasileira. O Daniel Daniel Alves, em Alves, 2014, teve o caso quando da atuava banana, no tipo Barcelona. assim, cara, tipo assim, são N casos. Então, tipo assim, você vê que essa ideia do preconceito, por que que eu falei do Roberto Carlos? Velho, o Roberto Carlos, ele, tipo, foi discriminado e, teoricamente, o Roberto Carlos, ele não tem um aspecto visual, vamos dizer assim, atrelado a um atleta negro, Sim, mas ele foi discriminado, né, tipo, por ter descendência, por ser brasileiro, coisas do tipo, e a gente é um país extremamente miscigenado. Dados atuais, né, colocam que a maioria da população se autodeclara negra, ou preta ou parda. Então, assim, a gente precisa desses exemplos dentro do esporte, por exemplo, para poder dar visibilidade, dar oportunidade, dar referência, serem exemplos a serem seguidos, tá ligado? Eu acho que o esporte ele é uma das maiores ferramentas de transformação social. Então, assim, você precisa dessas pessoas representando outras pessoas que estão assistindo ela, outras pessoas que se identifiquem com ela. E acho que a intuito que a gente teve desse vídeo, na verdade, foi de, tipo, trazer um pouco da história e enaltecer o trabalho, né, tipo, todo o empenho que esses atletas tiveram e o que eles conseguiram fazer em relação a isso, e todas as formas como eles combateram e como eles venceram, cada um à sua forma, os preconceitos que existiam em relação a eles dentro de N áreas esportivas em N épocas diferentes. é verdade, Eric. Eu só queria também frisar aqui para encerrar minha participação, falar que esse vídeo também foi muito importante para a gente dizer que o racismo ele não acabou, pelo contrário,
ele existe sim na sociedade, independente do país que seja, alguns países mais, outros menos, e o esporte tem escancarado isso, né? Não podemos dizer só o futebol, mas várias modalidades já vimos aí casos de racismo. No Brasil também tivemos casos como da Daiane dos Santos, nos Estados Sim, Unidos da Simone Biles também na ginástica. Então são vários fatos aí que acontecem de racismo. E o esporte levanta muito essa bandeira para o combate, né, ao preconceito racial. E também a gente tem que principalmente entender, os chamados de racismo, né? sim, Porque o que antes, teoricamente, era socialmente aceito, né, essas alegações, hoje se tornou, tipo, são alegações, tipo, são, entre aspas, colocadas como suposições. E não necessariamente são suposições, sabe? Eu acho que se você coloca algumas pessoas como melhores ou piores do que outras pela sua condição de vida, pela sua história, pela sua razão social, pelo seu poder aquisitivo, pela cor da sua pele, você está só sendo excludente, sim, sabe? E nada de bom vem dessa exclusão. é. É verdade. E também, né, só para concluir, eu queria dizer que a gente tem a questão, assim, de falar do Dia da Consciência Negra, que é muito importante, pela Sim, história, pela luta, como a gente disse, na questão dos atletas aqui, que lutaram bravamente, né, por ter seu espaço, passaram por cima de tudo, assim, de forma legal para conseguir, ser reconhecidos e deixar o seu legado. Com certeza, cada um deles contribuiu muito, né, para esse combate do racismo e também por ser aceito socialmente no esporte, e principalmente na sim, sociedade, lógico. Mas, sim, o que eu queria deixar de mensagem é que não precisa necessariamente a gente, somente no dia da consciência negra, lembrar que temos que ter consciência contra o racismo. A gente tem que sim. lembrar isso todos os dias, que a gente tem que ter consciência, parar com esse pensamento preconceituoso que o negro é diferente, que é isso ou aquilo. Não, gente, não é a cor da pele que vai mudar o caráter da pessoa, né? Todos estamos Nunca aqui, foi e nunca vai ser. nunca foi e Esse é o nunca vai ser, ponto. exatamente. Então é isso, então temos que ter consciência todos os dias das nossas vidas, não somente ter um dia para isso. Então, a gente tem que respeitar, assim, o próximo, é importante mesmo, independente se você é branco ou negro, você também tem que ter a sua voz para ter esse combate do racismo, que infelizmente para mim é uma coisa que é um pensamento totalmente atrasado. É muito triste a gente ver em pleno século XXI pessoas que ainda cometem atos de racismo. Então, é algo que infelizmente está muito longe de acabar, mas a gente espera que um dia ele cesse, porque não somente o esporte, como muitos ativistas aí, ONGs, a própria Unicef também, a ONU, estão tentando aí, de alguma forma, lutar por isso. Mas, antes de qualquer entidade, de qualquer movimento, começa por você mesmo, pelo próprio ser humano, que tem que colocar na consciência que não tem nada a ver, se é branco, se é negro, se é indígena, o que seja. Tem até uma frase que eu ouvi uma vez que, enquanto, né, houver a diferença assim entre o negro e o branco, haverá guerras. Então, é importante que ponha a mão na consciência e que É, sejamos mais humanos. essa frase, como que é? Essa frase é: enquanto a cor da pele valer mais do Isso. que o brilho do olhar, sempre haverá Exatamente, guerra. exatamente, essa mesmo. É uma frase impactante mesmo e que resume praticamente tudo que a gente falou aqui, né? Sim. Cara, é isso. Fábio, É isso. só tenho a agradecer pela participação. Acho que, tipo, a gente conseguiu, né, basicamente apresentar um pouco da história desses atletas que foram extremamente importantes para o esporte e longe de nós querer, né, um lugar de destaque por conta disso, a gente só realmente fez uma pesquisa e a gente precisava utilizar, né, desse período, né, dessa ter essa oportunidade para poder também falar sobre um tema que é extremamente importante para nossa sociedade. É um tema tipo de relevância máxima, vamos dizer assim. Se a gente briga por igualdade, se a gente briga por direitos, se a gente briga por tipo
níveis cada vez menores de corrupção, sabe, de problemas sociais de amplas esferas, a gente precisa combater muito esses casos, tá ligado? De racismo, esses casos de preconceito racial, porque isso, como você mesmo falou, é um atraso, é retrocesso para uma população desenvolvida. Então, isso eu não digo só como brasileiro, mas eu digo isso como pessoa. Eu acho que a gente precisa atuar e criar cada vez mais, de maneira melhor, políticas que sirvam para poder extinguir, tá ligado? A forma errada com que as pessoas lidam com esse termo, tá ligado? Esse tema. Eu acho que já passou do tempo das pessoas terem um pouco mais de respeito umas pelas outras e nem credo, nem etnia, nem cor da pele tem que estar acima de qualquer coisa. Então, Exatamente, Guilherme. só reforçando a frase que você lembrou, é, enquanto a cor da pele valer mais do que o brilho do olhar, galera, sempre haverá guerra. E eu acho que ninguém aqui é um grande apoiador ou favorável a guerras, conflitos armados, tá ligado? Então, E, e aproveitando a questão das frases, eu queria encerrar aqui a live hoje falando uma frase também de um grande símbolo da luta contra o racismo, que foi Nelson Mandela, né? sim, Então é importante a gente também citar ele aqui. E tem uma frase que ele falou no ano de 1995, né, no livro Long Walk to Freedom, que ele fala assim, ó: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, ou por sua origem, ou ainda sim. por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender, e se podem aprender, se elas aprendem a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar. Então essa é uma frase que fica aí como um registro aí para você refletir sobre essa questão também. Acho que é isso. Galera, obrigado e acompanhem nossos conteúdos aí no canal. É isso aí, Valeu, gente. Forte abraço. até mais. Deixa eu encerrar aqui.